Olá pessoal, boa noite. Vamos dar início na nossa aula prática envolvendo, o nosso memorial de cálculo, de previsão de carga, com base no projeto de vocês. Eu vou trabalhando aqui nessa tabela com base no projeto exemplo. Então, seria bacana você já estar com os dados de vocês, com a tabela de vocês pronta, para que a gente possa dar início. Tá? Bom, então vamos lá. A intenção é trazer aquela tabela, os dados da tabela que nós preenchemos. Deixa eu apresentá-la aqui na tela. Deixa eu trocar aqui. Chegamos até essa tabela aqui. Aí a ideia agora é transportar esses dados, converter essa coluna de potência total em volt-ampere, converter ela para o watt de iluminação, multiplicar por 1, que é o fator de potência, converter essa coluna aqui de potência das tomadas de uso geral de volt-ampere para o watt, multiplicar por 0,8, e aqui trabalharmos também com as potências em watt. Essa coluna aqui ela está em volt-ampere, trabalhar com ela em watt. Tá? Das tomadas de uso geral. Ok? Então vamos pegar esses dados aqui e vamos colocar lá. Deixa eu pegar esses dados aqui. Bom, já deixei disponível essa tabela aqui também lá no grupo de vocês para que possa acompanhar. Então, deixa eu trazer de volta aqui. Esse arquivo do memorial de cargas, que a gente vai trazer aqueles dados para cá, também já disponibilizei para vocês, tá? Aí lembra, você vai trazer os seus dados para cá. Bom, de início vale ressaltar que nós vamos trabalhar com alguns equipamentos 127 volts, outros equipamentos 220 volts. Para ficar mais fácil de interagir com a coluna de quem será 127 volts e quem será 220 volts, sugestão é colocar aqui no local, primeiro preencher a coluna do local. Então aqui, vai ser iluminação sala. Iluminação dormitório 1.
Iluminação dormitório 2. Iluminação banheiro. Iluminação cozinha. Tomada de uso geral da sala, dos dormitórios e do banheiro. Tomada de uso geral, mais a tomada de uso específico da geladeira e do fogão. Aí, dentre aquelas tomadas, né, uma tomada de uso específico, cafeteira. A TUI do banheiro, no caso do chuveiro elétrico, né? A TUI do dormitório 1, o ar-condicionado, condicionador de ar. A TUI do dormitório 2, também condicionador de ar. E para finalizar, a sala de TV, a gente tinha previsto na planta exemplo uma TUI, né, para TV. Aí, esses valores estranhos aqui, ó, div barra zero, isso aqui vai mudar, tá? É porque aqui existe uma matemática já pronta aqui dentro. Ok? Então, na hora que começar a aparecer os cálculos aqui, isso aqui vai trocando os valores, tá? E tem mais uma aba aqui, ó, de escolha de disjuntores. Tá? Então, aqui, ó, os circuitos, a quantidade de circuitos do projeto e seus respectivos, quem vai ser 127 volts, quem vai ser 220 volts. Aí essa coluna é que a gente vai transportar para lá, né? Ou seja, 220 volts vai ser o chuveiro e as tomadas específicas do dormitório 1 e dormitório 2. Né? Então aqui, ó. Quando eu troco aqui a janela, ele troca para vocês? Deixa eu verificar aqui. Ah, troca também, legal. Senão, às vezes, eu posso trocar aqui de aba do Excel e ele não acompanhar. Bom, então, TUI do banheiro, 220. Dormitório, 220. Dormitório, 220. As demais, 127. Boa noite, Yuri. Ah, que bom que conseguiu voltar. 127. 127. 127. Ok? Então, qual é a tensão? Tensão, eu não gosto nem desse termo voltagem, né? É porque a tradução é voltage, né? E a tradução não é voltagem, a tradução é tensão. Eu já falei isso várias vezes para vocês, né? Então vamos lá. Iluminação. Aqui, né? Na nossa planta exemplo, que eu até disponibilizei lá para vocês aí, o print, a imagem, na iluminação a potência total foi 280 volt-ampere. Então, 280 volt-ampere estão sendo distribuídos. Eu aqui vou escolher 2 de 100,
duas de 40. Tá? Então, vou começar escolhendo dessa forma. E aqui, as potências em volt-ampere, 280. Fator de potência igual a 1. Aqui a potência em watts. Você pode botar igual N7 vezes a célula O7. A gente pode puxar essa matemática aqui para baixo. Aqui embaixo, igual N8 vezes O8. À medida que eu for soltando os valores aqui, ele vai calcular. Iluminação de dormitório, fator de potência igual a 1. Iluminação dormitório 2, fator de potência igual a 1 também. Somente nas TUGs, até iluminação de cozinha, fator de potência igual a 1. Até aqui igual a 1. Daqui, TUG para baixo, tudo 0,8. 0,8. 0,8. 0,8. 0,8. 0,8 e 0,8. Que já vai transformar o cálculo de volt-ampere em watt direto. Tá? Vamos ver agora. Iluminação dormitório 1. Lá no projeto, que eu botei no WhatsApp, lá no WhatsApp a imagem, a iluminação do dormitório 1 deu 160 volt-ampere. Então, 160 volt-ampere, a gente pode escolher aí uma lâmpada de 60, uma lâmpada de 100 volts. Então, 160 volt-ampere e vezes 1 já dá o cálculo logo, 160 watts. Perfeito? Para o dormitório 2, na imagem que eu mandei para vocês, também 160 volt-ampere. Também uma de 60, uma de 100, 160 volts, 160 watts. Notem que já começa a calcular aqui as correntes. Ó. Tá vendo? O cálculo das correntes vai pegar aí, ó, a potência em watts dividido pela tensão que a gente digitou lá no início, ó, 127 volts. Né? Vai fazer aí o cálculo, vai encontrar a corrente nominal. E a corrente de projeto é a corrente nominal vezes 1,15, que é 15% a mais, né? O fator de serviço, né? A corrente de projeto. A gente apelida de fator cagaço, né?
vendo? Multiplica por 1,15 esse valor e é a corrente de projeto. Com base na corrente de projeto que a gente vai calcular os disjuntores. Perfeito? Na sequência, iluminação do 100 volt ampere e da cozinha 100 volt ampere. Está lá na imagem que eu passei para vocês. Então, iluminação banheiro, uma de 100 volt ampere. Então, vai dar 100 volt ampere, 100 watts. E iluminação de cozinha, 100 volt ampere vezes 1, 100 volt ampere, né, vezes 1 de fator de potência, 100 watts. Então aqui já vai dando os cálculos em watts, aqui o final, né, em watts, que é o que a gente vai precisar. Ok? Tá fluindo? Se eu estiver indo muito rápido, avisa, tá? Bom, continuando. Agora nós vamos para as TUGs. Né? Então, lá na imagem que eu passei para vocês, tomada de uso geral da sala eram 4 tomadas de 100 volt ampere. Levando em consideração que vai somando a quantidade de tomadas, tudo por um mesmo circuito, sala, do dormitório 1, dormitório 2 e banheiro, vai dar um total de 10 tomadas de 100 volt ampere e uma tomada de 600 volt ampere. Então aqui vai dar 10 tomadas de 100 ampere, uma tomada de 600 volt ampere, aí lá embaixo, ó, 1000 mais 600, 1.600 volt ampere, que 0 vezes 0,8, 1.280 watts. Perfeito? Essa gravação eu baixo e disponibilizo para vocês também. Lá na imagem de vocês, peraí, deixa eu voltar aqui na tabela. Agora, tomada, cozinha, né? TUG e TUI da geladeira e fogão. Então, escolhendo aí as TUIs da geladeira e do fogão e somando com a quantidade de tomadas da cozinha, dão uma tomada de 250 volt ampere, 3 tomadas de 600 volt ampere. A tomada de 250 volt ampere seria da geladeira. As 3 tomadas de 600 volt ampere, deixa eu digitar aqui. Aqui seria da geladeira. Aqui as 3 tomadas seriam as tubos que nós calculamos e 1.500 volt ampere seria a tomada do fogão. Somando tudo, 2.400 e 75 vezes 0,8, 1.980 watts.
ok? Agora, nada, tui cafeteira. Tinha pensado numa tui para a cozinha. Uma tui, eu tinha escolhido uma tui de 800 volt-ampere. Então, uma tui, aqui embaixo é 800 volt-ampere. Então, vezes 0,8, 640 watts. Na sequência, tui do chuveiro. Eu tinha escolhido um chuveiro de 7.500 volt-ampere. Então, aqui, ó, 7.500. Eu vou anotar aqui 7.500 volt-ampere. Ok? Vezes 0,8, 6.000 watts. Na sequência, tui do dormitório, né, do condicionador de ar. Eu escolhi uma de 1.500 volt-ampere. volt-ampere, que vezes 0,8, 1.200 watts. O outro dormitório, eu escolhi também um ar-condicionado de 1.500 volt-ampere, que vezes 0,8 também, 1.200 watts. Perfeito? E por último, a tui da sala. Eu tinha escolhido uma televisão com uma tomada de 100, a tomada para a TV de 100 volt-ampere. 100 volt-ampere, uma, que vezes 0,8, 80 watts. Ok? Aqui é para a gente preencher e, por exemplo, iluminação. Somar tudo que tiver de potência de iluminação e trazer o valor para cá. Então, tudo que tiver de potência de iluminação, todos esses campos aqui, ó, somar as potências em watts. Daqui até aqui. Depois, todas as tomadas, com exceção das da cozinha. Então, vamos lá. Deixa eu ver se vale a pena vir para cá agora. Não, agora não. Depois a gente faz isso aqui, escolha o disjuntor. Vamos voltar para o quadro inicial aqui. Agora que nós temos a relação de potências para iluminação, tomada de uso geral e tomada de uso específico, nós vamos ter respectivas potências. Aqui está a potência total em watts, né? E agora a gente precisa distribuir entre as três fases, levando em consideração ser uma distribuição de três fases. Se for uma distribuição de duas fases, aí você
faz essa redistribuição, né? Se for monofásico, tudo isso daí vai estar numa fase só. Tá? Bom, levando em consideração que contém ar-condicionados, bifásico, chuveiro bifásico, vai ter que ser no mínimo bifásico, né? Então vamos colocar trifásico para poder fazer uma distribuição aí. Mas se você escolher no seu projeto ser bifásico, se tiver ar-condicionado bifásico, chuveiro bifásico, então você pode desprezar a coluna da fase 3. Você pode desprezar essa daqui, se você for considerar bifásico, tá? Considerando trifásico, para ter um melhor equilíbrio de cargas, nós vamos distribuir essas potências aqui. Ok? Alguma dúvida até aqui? O que vocês acham? Tá fluindo? Tá conseguindo entender? Essa tabela aqui, ela é uma tabela grandona, completona, com base no que a gente já fez. Vamos relembrar, o que nós fizemos inicialmente? Nós calculamos dimensionamento de iluminação, dimensionamento de tomada de uso geral, tomada de uso específico. Aí preenchemos uma tabela basicona com esses valores. A partir daí, né, a gente vai trazer para essa tabela aqui, que ela é mais completa, a gente faz o equilíbrio de fases, já calcula a conversão de volt-ampere para watt, e tem cálculos a mais aí que a gente está aprendendo hoje. Corrente nominal, que é a watt dividido por volt-ampere. Espera aí que eu vi que chegou uma mensagem agora aqui. Então, Felipe, sugestão. Assiste daqui para frente, depois você assiste só o início. Tá? Porque eu estou gravando aqui, depois eu dou um jeito de baixar a gravação, disponibilizar para vocês. Jogo até lá no WhatsApp. Eu subo pro YouTube, meu canal, e depois jogo lá no WhatsApp. Mas não deixa de assistir hoje não, tá? Que a gente está fazendo mecanismos aqui. Mas vamos lá, basicamente o que a gente fez? Deixa eu voltar a imagem que eu botei no grupo de vocês lá, que foi até onde a gente alcançou em sala de aula. Em sala de aula, deixa eu ver se já está aparecendo para vocês. Tá, beleza. Em sala de aula, nós pegamos todo o memorial de cálculo, tanto da minha planta de exemplo, quanto a aplicação de vocês na planta de vocês, e preenchemos essas colunas. Né? Calculamos a potência de iluminação em volt-ampere, o número de pontos de TUG, a potência individual de TUG com base na norma, a potência total de TUG com base na norma, e escolhemos os aparelhos e fomos incluindo aqui, né, em volt-ampere das tomadas de uso específico. E que depois, convertendo para o watt, a gente vai ter as potências relativas em watt. Aí, durante o memorial de cálculo de vocês, eu sugeri a potência de iluminação já ir convertendo para o watt, para depois somar em watt. De TUG, já ir convertendo em watt, para depois somar em watt. De TUI, já ir convertendo para watt, para somar em watt. Mas essa tabela que eu disponibilizei o Excel para vocês, você já pode ir automatizando o cálculo dela e ir ficando disponível para você ir preenchendo ela, já ir fazendo o cálculo automático. Tá? Então, esses dados aqui, ó, as quantidades de ponto de iluminação, a potência de iluminação, né? Quantidade de tomadas de uso geral, potência
da tomada de uso geral, quantidade de tomada de uso específico e potência de tomada de uso específico, é que nós trouxemos para essa nova tabela automatizada. Para essa nova tabela automatizada. Então, aqui nós fomos distribuindo. Pessoal, me tira uma dúvida. Quando eu mexo o meu mouse aqui, vocês conseguem ver o meu mouse ou vocês só veem célula selecionada? Só se eu clicar numa célula que vocês veem ou vocês veem o meu mouse aqui, eu sacudindo o mouse de um lado para o outro? Me responde aí, galera. Só para ter certeza do que eu estou fazendo. Ah, dá para ver o mouse. Perfeito, obrigado. Perfeito, obrigado. Então aqui, ó. Aí vamos lá, o que nós fizemos? Preenchemos a coluna do local. Iluminação sala, iluminação dormitório 1, dormitório 2, banheiro, cozinha, TUG, sala, dormitório 1, dormitório 2 e banheiro. TUG mais TUI, né, da cozinha e geladeira e fogão. Uma TUI separada para cafeteira. TUI do chuveiro elétrico do banheiro. TUI do dormitório 1, que é o ar-condicionado. TUI do dormitório 2, que é ar-condicionado. E uma TUI na sala que nós prevemos, né, para a TV. Um circuito separado só para ela. A partir daí, saltamos lá para o início, ó, as tensões, né, de cada um daqueles circuitos lá que nós falamos. Ó. 220, somente o chuveiro e os dois ar-condicionados dos quartos. Depois, nós fomos aqui, ó, a quantidade, não era 280 volt-ampere na sala de iluminação, então 2 de 100 volt-ampere, 2 de 40 volt-ampere. Não era 160 volt-ampere no dormitório 1 de iluminação? 100 volt-ampere, 60 volt-ampere. Não era 160 volt-ampere no dormitório 2? Uma de 100 volt-ampere, uma de 60 volt-ampere. E assim fomos distribuindo o que nós fizemos lá naquela tabela, que vocês fizeram no caderno de vocês, e vir preenchendo nessa daqui. Assim, as tomadas de uso específico e uso geral, né, já somando. E aqui, tem aqui, tendo o valor total, né, em volt-ampere, das quantidades. Aqui o fator de potência, quando é 1 para iluminação e 0,8 para tomadas. E essa coluna aqui, ó, é essa vezes essa. Então aqui tu digita igual e bota o número da célula. N7, aí asterisco, que é o V, O7, e dá Enter. Vai calculando o fator de potência. Aí você pode clicar aqui, ó, e arrastar, que ele vai copiar esse cálculo para as demais linhas. Aqui, ó, 1.600 vezes 0,8, 1.280. Então, esses valores vão ser importantes para a gente. Por exemplo, aqui, ó, na fase C, ou L1, L2, L3, ou RST, tá? Aqui na fase C, eu quero botar 1.280 e quero dividir o chuveiro, já que ele é bifásico, 6.000 watts, né? Ele é aqui, ó. Ele divide por fase, né? Então, 3.000 em uma fase, 3.000 em outra fase. Tá? Fase 2, ar-condicionado, 1.200 volt-ampere, a gente pode botar fase A e fase B. Então, 1.200 dá 600 para cada fase. A gente está equilibrando as potências
Aqui eu deu 4.280, aqui deu 4.200, ó, tá razoavelmente equilibrada. Dá para a gente pegar também o seguinte, ó, para ficar igualzinho, aqui ó, TV a 80 watts, a gente pode botar aqui na fase, ligar ela na fase B. Pronto, ela equilibrou, 4.280, 4.280, fase B e fase C. A fase A está desequilibrada, mas falta muito item aqui ainda. Né? Para os demais itens agora. Eu acho que a gente pode botar tudo na fase 1. Então aqui, ó, 640 na fase A. Você pode chamar, pessoal, se você quiser aqui, ó, fase L1 ou fase RST, né? De fase B, L2, L3. Predial, a gente tem muito hábito de chamar de RST, né? Industrialmente falando, tem muito hábito de chamar de L1, L2, L3. Ó, 1840. Então vamos trazer para cá, 1980. Esse aqui foi para lá. 100. 100. 160. 160. Já passou um pouquinho. 80. Ó, passou um pouquinho, mas também nem tanto, né? É melhor botar a fase que você não tem coisas bifásicas de alta potência, que é o caso do chuveiro. É mais fácil você botar sobrar um pouquinho na fase que não tem o chuveiro, que é o que tem de maior potência, né? Uma sugestão, tá? Então, razoavelmente, está aceitável esse equilíbrio de potência nas fases. Ó. Ok? Se tiver alguma dúvida, pode sinalizar. Aí vamos voltar para cá. Né? Corrente nominal. Uma informação nova para a gente. Né? Qual é a corrente nesses locais aqui? Ó? Iluminação sala. Tá aqui a fórmula. Potência sobre tensão. Então, eu botei para fazer o cálculo aqui, ó. Né? Vai fazer o cálculo da coluna ali, ó. O watt 280 dividido lá por 127, ó. Aí, a segunda aqui, ó. Iluminação dormitório, ó. 160 por 127, ó. Ou você pode ir dividindo na mão mesmo na calculadora e ir anotando os valores, tá? É porque eu acho importante você ir aprendendo a automatizar planilhas de Excel. A galera que é mais experiente aí de eletricidade aí, tem algo a acrescentar? Se quiser incluir mais coisa aqui o Leandro, o Yuri, a galera que é mais experiente aí de eletricidade, se quiser incluir mais coisas nessa tabela aí, pode incluir, tá? Aceito sugestões. E aqui tem um dimensionamentozinho de cabo, né? Que a gente ainda não trabalhou cálculos de dimensionamento de condutores, mas dá para a gente
utilizar aí um padrão segundo norma, né? Que para iluminação a gente trabalha com mínimo de 1,5, tomada de uso geral 2,5, né? Tomada de uso específico depende do aparelho. Esses aparelhos aí, eles vão gerar em torno de um cabo elétrico aí de 6 milímetros quadrados, tá? E os ar-condicionados, provavelmente, 4 milímetros quadrados, né? Então, vamos lá. 1,5, de acordo com a norma, para iluminação. A norma diz que até 21 amperes, o cabo neutro e o cabo terra seguem o valor do cabo fase, tá? Mas segue uma orientação. Tem muitos cabos aí que eles vêm desbitolados. O diâmetro não é o diâmetro correto. Aí eu sugiro o neutro terra você subir para 2,5, tá? Sugiro. Mas o que a norma fala? 1,5. E manda seguir o neutro e o terra, a mesma coisa da fase, tá? Isso é o que a norma fala. Então, iluminação, basicamente, que a gente vai repetir. 1,5, 1,5, 1,5. Iluminação, 1,5, 1,5, 1,5. Iluminação banheiro, 1,5, 1,5, 1,5. E iluminação cozinha, 1,5, 1,5, 1,5. Tá? Pô, Brian, mas aí eu não estou com lâmpadas especiais que requerem terra, né, aterramento, né, para a iluminação. Tudo bem, aí você elimina esses valores aqui de iluminação para condutor de proteção, para iluminação, tá? Entendeu o que eu falei? Eu não estou utilizando lâmpadas especiais que requer aterramento. Tudo bem, então você pode excluir, né, o aterramento para as lâmpadas. Mas aí são lâmpadas especiais que requerem aterramento. Aí você inclui. Tá? TUG, sala, dormitório e banheiro, 2,5, 2,5, 2,5. Cozinha e as TUs da cozinha, 2,5, 2,5, 2,5. Cozinha cafeteira, de acordo com a potência lá, 2,5, 2,5, 2,5. Banheiro, chuveiro, 6 milímetros. Não tem neutro, né? Porque é bifásico, mas tem terra. Segue, segundo a norma, segue mesmo diâmetro do chuveiro. Pô, Brian, mas aí não precisa nem de aterramento para chuveiro.
Só o bifásico já resolve. Tudo bem, então, se você quiser baixar aqui para 2,5, está eficiente por causa do dimensionamento da fase. Tá? Dormitório, né, o ar-condicionado. Para esse valor aqui em watts, ele vai trazer para a gente 4 bifásicos com cabo de 4 milímetros quadrados. E a sala de TV, com uma tomada de uso específico padrão, segue a regra da norma de 2,5. Ela é monofásico, né? Então, neutro. Ok? Então, o que tem de diferente aqui que nós fizemos? Distribuir as potências nas 3 fases, né? Tão quanto possível equilibrar, forma equilibrada. Isso é equilíbrio de fases. As correntes nominais, né, é a coluna em watt vezes a coluna em volt, dividido pela coluna volt. Aí você vai ter a corrente nominal. A corrente de proteção, a gente joga 15% a mais, então 1,15 vezes a coluna da corrente nominal, vamos ter a corrente de proteção. De acordo com a norma, o preenchimento básico da escolha dos condutores, mas a gente nem trabalhou cálculo de condutores, tá? A gente foi só no basicão segundo a norma. O que vai alcançar para a gente aí. A gente vai aprender em outra aula para frente como calcular dimensionamento de condutores. Aí poderia até numa análise mais fria, de repente até colocar valores aqui mais certos. Por exemplo, eu coloquei para vocês... Cadê? Aqui, ó. Eu coloquei para vocês... Deixa eu ver se está aparecendo a tela certa para vocês. Tá assim. Eu coloquei para vocês ó, os cabos elétricos para os ar-condicionados dos dormitórios como 4 milímetros. Mas calculando o dimensionamento de condutores, a forma com que os condutores, né, vão estar instalados, pode ser que isso aqui baixe ou aumente, tá? Então a gente pode precisar revisitar essa tabela aqui e fazer algumas devidas correções.